Fala moçada, tudo certo? Professor Marcondes aqui para nós continuarmos o nosso passeio pela história antiga. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores impérios da antiguidade, que foi o Império Persa. Preparados? Vamos contar a história então. Bom, moçada, para nós começarmos aqui a nossa conversa, eu quero mostrar para vocês onde é que se localizou esse império. Mais do que isso, eu quero que vocês vejam até onde se expandiu esse grande império. Aqui nós temos um mapa da maior expansão territorial que o império atingiu durante o reinado de Dário I. Então, olha só, os persas eles se originam lá no Planalto do Irã, praticamente onde hoje é o país Irã. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas o país Irã só recebeu esse nome em 1935. Até então, nós tínhamos ali o país chamado Pérsia, que é o mesmo país, né? Acaba, portanto, em 35 mudando de nome para Irã. Bom, esse planalto ele fica localizado entre o Mar Cáspio, está aqui em cima, olha só, entre o Mar Cáspio em cima, e abaixo aqui nós temos o Golfo Pérsico, tá bom? Então, nós temos basicamente aí surgindo os persas. Mas vejam até onde o Império Persa vai se expandir. Olha, nós estamos falando aqui da Ásia Menor, onde nós temos as colônias gregas, como a colônia de Mileto, por exemplo. Nós temos o próprio Egito, que vai ser conquistado pelos persas. Nós veremos Cambises, o filho de Ciro II, vai conquistar também o Egito e até, olha só, as beiras, aqui a entrada da Índia. Então, realmente, um grande império, embora não tenha, em termos temporais, sido um império tão longevo como foi, por exemplo, o Império Romano. Nós veremos aqui, o Império Persa vai durar cerca de 200 anos, tá bom? Bom, vamos começar falando sobre o surgimento, então, desses povos, né? Por volta ali de 2000 a.C., esses povos de origem indo-europeia, ou seja, da Índia e da Europa, esses povos que eram ainda nômades e seminômades, eles começaram a se estabelecer ali no Planalto do Irã, como nós vimos, que era, olha só, uma região pouco fértil, tá bom? Bom, eles tinham também a origem ariana. Então, quando a gente fala de povos indo-europeus, nós temos que lembrar dos latinos, que posteriormente fundarão o Império Romano. Nós temos que lembrar dos dóricos, dos eólios, de vários daqueles povos que fundaram também a Grécia. Então são várias etnias aqui que compõem esses povos indo-europeus. No caso dos persas, nós estamos falando aqui de povos de origem ariana, tá bom? Bom, aí nós temos esses povos então se estabelecendo ali no Planalto do Irã. Ao norte nós teremos o reino dos Medos e ao sul o reino dos persas. Então nós temos aqui esses dois reinos sendo ali montados, construídos já ali desde 2000 a.C. Bom, quando a gente fala agora, olha só, lá pelo século 6 a.C., ou seja, muito posteriormente, nós teremos Ciro II, que é líder dos persas, que vai unificar os povos medos e os persas. Nós veremos, quando nós conversarmos sobre a civilização grega, nós falaremos das guerras médicas. As guerras médicas são guerras entre os gregos e os persas, justamente porque os persas também tinham o quê? Pessoas dessa etnia meda nos seus exércitos. Por isso também as guerras greco-pérsicas ficaram conhecidas como guerras médicas na antiguidade, tá bom? Nós temos então agora, com a unificação dos medos com os persas, nós temos o início do Império Persa, que também ficou conhecido, olha só, como o Império Aquemênida, justamente por conta da origem do Ciro. Ciro era da dinastia Aquemênida, então ele vai iniciar esse Império Aquemênida, tá bom? Que vai durar mais ou menos ali de 550 até 330 a.C., como nós falamos, pouco mais de 200 anos de existência do Império Unificado. Bom, como nós vimos também, esse império ele vai se expandir muito. Ele vai, olha só, conquistar a Fenícia, a Mesopotâmia. Nós falamos, né, que Cambises vai inclusive chegar até o Egito. Então nós veremos que eles realmente
conquistam um vasto território. Quando então os persas chegam à Mesopotâmia, a Mesopotâmia estava dominada pelos caldeus. Não sei se vocês lembram, os caldeus haviam fundado o segundo império babilônico e eles mantinham os hebreus, olha só, aquele povo sobre o qual nós conversamos na última aula, eles estavam lá escravizados pelos babilônicos, né, pelos caldeus. E agora ali, né, principalmente após a invasão de Nabucodonosor, que era rei dos caldeus, quando ele invade Jerusalém, ele leva os hebreus para o cativeiro da Babilônia. E é claro que Ciro II, então, do Império Persa, quando conquista a Mesopotâmia, vai libertar esses hebreus. Então nós temos aqui uma passagem que está inclusive na Bíblia. Essa libertação, então, do cativeiro, que é promovida pelos persas, por Ciro II, inclusive Ciro permite o retorno dos hebreus a Jerusalém e reconstrói o templo de Jerusalém que havia sido destruído, tá bom? Pessoal, então, se o Ciro ele vai chegar à Fenícia, a Mesopotâmia, o seu filho Cambises, que vai reinar ali entre 529 e 522 a.C., ele vai conquistar o Egito. Então veja, como nós falamos, um império que vai se expandindo e dominando diversos das civilizações sobre as quais nós conversamos aqui nas nossas aulas, tá bom? Mas ainda, depois que Cambises morre, não deixa herdeiro, haverá uma disputa pelo trono e é justamente então Dário I que será o imperador que vai alcançar o maior sucesso, né? O período de maior estabilidade, de maior expansão do Império Persa. Então nós temos aqui o apogeu do Império Persa, com conquistas territoriais que vão incluir inclusive parte da Índia ao leste. Então Dário I, ele vai sim ter o governo mais próspero de todo o Império Persa. Será ele que tentará invadir inclusive a Península Balcânica, né? Tentará conquistar a Grécia e acabará derrotado, como nós conversaremos, né? Posteriormente o seu filho Xerxes acabará também derrotado e expulso ali da península, tá bom? Mas até então, antes de nós chegarmos lá, veja que os persas eles praticavam uma política de tolerância com os povos conquistados. Nós falamos aqui dos hebreus. Ciro permitiu a volta dos hebreus a Jerusalém, reconstruiu o templo de Jerusalém. Então nós estamos falando aqui de um império que permitia que cada povo que era conquistado mantivesse os seus costumes, mantivesse a sua religião, desde que, é claro, pagasse os tributos e, quando necessário fosse, mandasse homens para os exércitos persas, tá bom? Justamente por conta disso, o exército persa que vai tentar conquistar a Grécia é um exército composto por várias etnias, por vários povos, e será difícil manter, portanto, um comando centralizado. E acabou sendo uma das fraquezas do Império Persa na derrota para os gregos, os persas que contavam com um exército bastante mais numeroso, não é mesmo? Bom, para administrar todo esse império, né, esse vasto território imperial, o Dário I ele vai dividir em regiões administrativas o seu império, mais ou menos 23. Cada uma dessas regiões vai ganhar o nome de satrápia ou satrapia, tá bom? Então é um nome apenas ali de uma região, como se fossem estados ou províncias. E cada uma vai ser governada por um sátrapa. Esse sátrapa, então, é como se fosse um governador que está lá representando o imperador, tá joia? Só que, além disso, olha só, além dele colocar um governador em cada uma dessas regiões, em cada uma dessas satrapias, ele vai mandar várias pessoas, espiões, que vão estar o tempo todo controlando as ações desses sátrapas, justamente para que não ocorram motins, revoltas e para que o próprio imperador não seja enganado pelo poder local que esses sátrapas possuíam, né? Então, os sátrapas, eles eram fiscalizados por funcionários imperiais, que eram chamados de olhos e ouvidos do rei. Então veja que maneira, olha só, bastante centralizada, mesmo com a descentralização, o rei ele sempre se mantém de olho, né, em tudo o que está acontecendo aqui no seu império. Bom, pessoal, o Dário ainda ele vai promover diversos avanços comerciais,
principalmente com a cunhagem de uma moeda única em todo o império, que vai ficar conhecida como dárico. Isso vai facilitar muito as trocas comerciais, porque o dárico ele vai ser aceito, olha só, desde lá do Egito, da Ásia Menor até praticamente a Índia, essas pessoas poderiam fazer trocas comerciais utilizando uma moeda unificada, aceita em todo lugar, em todo o império. Ele vai também, olha só, promover a interligação de várias regiões do império por meio de um eficiente sistema de estradas. Calcula-se hoje que as estradas imperiais elas atingiram cerca de 2.500 quilômetros e que era possível passar de um extremo ao outro do reino, né, do império, em apenas 8 dias. Isso, com certeza, era um recorde para a época. Lembre-se, nós não estamos falando de carro, nós estamos falando de cavalos, não é? Carruagens. Ou seja, as comunicações eram muito difíceis. E ter um sistema eficiente de comunicação, de correio, não é, de escoamento também da produção, facilitou bastante o governo, a administração de um império tão grande. Além disso, eles vão adotar um idioma único, não falado, porque cada povo pôde manter o seu idioma, mas nos documentos oficiais, além da criação de um sistema de correios, como nós falamos, né, de comunicação bastante eficiente para a época. Nós já falaremos um pouquinho mais aqui sobre as línguas que foram em diferentes momentos adotadas como línguas oficiais pelo Império Persa. Bom, continuando aqui, pessoal, nós temos que lembrar, né, que um dos objetivos dos persas, como nós falamos, era controlar o mar Egeu, controlar aquele comércio. Eles chegaram a dominar diversas colônias gregas na Ásia Menor, atualmente, né, onde fica a Turquia, só que eles perceberam que o poder da Grécia, que ainda mantinha o controle do comércio no mar Egeu, estava ameaçando os interesses persas e eles vão então tentar uma invasão à Península Balcânica, tá bom? Então, nessa tentativa de controlar o comércio no mar Egeu, nós teremos o início das guerras médicas, como nós falamos, as guerras entre o Império Persa e os gregos, não é mesmo? Eles acabarão então derrotados. Primeiro, o Dario I, ele vai ser derrotado na Batalha de Maratona em 490 a.C. Nós veremos quando nós falarmos mais sobre as guerras médicas nas nossas aulas sobre a Grécia. Nós veremos que a Maratona, na verdade, ganhou esse nome porque um mensageiro que saiu de Atenas até a cidade de Maratona percorreu mais de 200 quilômetros, né, em cerca aí de um dia, talvez 2 dias no máximo. E após a vitória, né, justamente por ter conseguido realizar essa comunicação, os gregos conseguiram se preparar contra a invasão persa, venceram a batalha e após, então, a vitória, para informar, né, novamente os cidadãos de Maratona sobre a vitória, ele faz o seu percurso novamente e após 42 quilômetros ele acaba falecendo. É nesse momento, então, que nós temos o surgimento da corrida da maratona, que será adotada, né, nos Jogos Olímpicos e que tem exatamente 42 quilômetros, tá legal? Bom, pessoal, em seguida, após Dário I, nós temos o seu filho Xerxes assumindo o poder. E o Xerxes ele vai tentar se vingar da derrota que o pai sofreu para os gregos, não é isso? E ele vai acabar perdendo outras 2 batalhas importantes contra os gregos. A primeira delas é uma batalha naval, a Batalha de Salamina, olha só, cerca de 10 anos depois que o pai dele, que o Dario I, foi derrotado em Maratona, ele tenta novamente uma invasão da Grécia, acaba derrotado por Temístocles, né, pela marinha ateniense, acaba derrotado então na Batalha de Salamina. Mesmo assim, uma parte dos exércitos persas consegue desembarcar na península, mas será derrotada, será expulsa na Batalha de Plateias em 479 a.C., quando eles finalmente serão expulsos da Península Balcânica. Vocês devem se lembrar, inclusive pelo filme 300, da Batalha das Termópilas, que também foi uma batalha liderada, né, pelo Xerxes contra os gregos, mas nesse caso principalmente contra um exército grego liderado
pelos espartanos, não é mesmo? Essa batalha foi vencida pelos persas, apesar do quê? Apesar de ter sido uma vitória moral para os gregos, para os espartanos, por conta da diferença numérica entre os exércitos. Com isso, os espartanos conseguiram, na batalha de Termópilas, segurar, retardar o avanço dos persas e, posteriormente, então, juntar, né? Posteriormente, o exército consegue se reorganizar e, na Batalha de Plateias, os gregos conseguem uma vitória definitiva contra os persas. Tá joia, galera? Bom, continuando aqui, após então o governo de Xerxes, começa o declínio do império, né? Após o governo então do Xerxes, o seu filho Dario III, né, em 331 a.C., vai cair para o Império Macedônico. Eles serão dominados então por Alexandre Magno, Alexandre o Grande da Macedônia, que vai dominar todo o Império Persa, né? Iniciando agora o Império Helenístico. Tá joia? Tranquilos então? Temos aqui, em 331 a.C., a invasão do Império Persa por Alexandre o Grande e o início do declínio dos persas, tá joia? Bom, importante nós lembrarmos o quê? As vitórias gregas nas guerras médicas não significaram o fim do Império Persa, porque o Império Persa continuou existindo. Será somente Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que também vai dominar a Grécia, que finalmente irá conquistar a Pérsia. Quando nós pensamos, então, na vitória dos gregos nas guerras médicas, nós temos que lembrar que elas foram fundamentais para evitar a conquista da Grécia pelos persas, mas elas não significaram ainda o fim do Império Persa. Bom, então vamos recapitular aqui tudo que nós falamos desses principais imperadores do período aqui de hegemonia persa. Em primeiro lugar, nós temos o Ciro o Grande, Ciro II, que é realmente quem vai unificar o reino e promover uma grande expansão territorial, conquistando a Mesopotâmia e libertando os hebreus do cativeiro da Babilônia. O seu filho Cambises vai ser o responsável por conquistar o Egito. Posteriormente, Dário I será o mais próspero de todos os reis, aquele que vai governar sobre o império mais poderoso com a sua maior extensão territorial. Ele vai fazer uma reforma política e administrativa, principalmente adotando uma moeda única, o dárico. Ele vai dividir o governo, né, a administração em satrápias e vai construir um sistema eficiente de estradas para a comunicação e para o comércio. E, finalmente, Xerxes, ele será o responsável pelas duas derrotas e pela derrota definitiva contra os gregos, né, iniciando o período aqui de decadência do Império Persa. O último imperador persa ainda será Dário III, ele sim será morto, né, após perder uma batalha para o Alexandre o Grande. Ele será traído por um dos seus sátrapas e aí ele vai ser morto por conta dessa traição. Será então o início da decadência do Império Persa. Tá? Tranquilos? Bom, vamos agora então falar sobre alguns aspectos mais gerais dessa civilização persa, começando aqui pela economia. Bom, a agricultura, ela sem dúvida nenhuma era preponderante na economia. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos falando sobre uma região pouco fértil, com uma baixa disponibilidade de terras férteis. Por isso, há também uma grande importância do comércio, por conta dessa baixa disponibilidade de terras férteis. Além disso, eles se destacaram pela manufatura, principalmente de tecidos, pela ourivesaria, o trabalho com o ouro e também a produção de móveis que completaram a base aqui, o núcleo do comércio que era realizado tanto internamente quanto com povos vizinhos. Além disso, nós temos que lembrar que durante o governo de Dário I, o comércio atinge o apogeu. Na verdade, tudo atingiu o seu apogeu durante o governo de Dário I. Nós tivemos, como nós falamos já, a unificação da moeda com a adoção do dárico e também a construção daquela rede de estradas para o escoamento da produção para facilitar as trocas comerciais.
Como é que era então dividida a sociedade persa? Lá no topo nós temos o rei e a sua família. Abaixo vêm os aristocratas, os nobres, os sacerdotes e também os grandes comerciantes. Abaixo deles, nós ainda teremos o quê? Os pequenos comerciantes, os artesãos e os soldados, a população livre de modo geral. Ainda abaixo, nós teremos agora os camponeses. Bom, os camponeses, que eram basicamente aqueles que cultivavam as terras, eles eram considerados homens livres, mas viviam miseravelmente. Eles eram obrigados a entregar quase tudo o que produziam para os donos das terras. E eles eram também obrigados a prestar serviços em obras públicas em pagamento pelo uso das terras. Por último, olha só, nós temos aqui os escravos, e aqui muita atenção. Existe até hoje um debate histórico sobre a existência ou não da escravidão durante o Império Persa. O que nós podemos saber é que esses escravos eles foram, de qualquer modo, pouco numerosos e não representavam uma importante força de trabalho no Império Persa. Basta nós lembrarmos o que aconteceu com os hebreus. Quando o Ciro conquista a Mesopotâmia, ele não mantém os hebreus como escravos, ele liberta esses hebreus, permite que eles voltem às suas terras. Nós falamos, os persas eles praticavam uma política de tolerância com os povos conquistados. Esses povos deviam pagar tributos ao Império Persa, mas eles, em regra, não se tornavam escravos. Então a escravidão, talvez é provável que ela existisse, mas ela não compunha uma parte importante da força de trabalho no Império Persa, tá bom? E esses escravos, eles eram aqueles prisioneiros de conquistas militares. Faziam, é claro, os piores serviços, né? Tanto os trabalhos mais pesados, na construção de palácios e obras públicas. Agora falta nós falarmos um pouquinho o quê? Da cultura e da religião dos persas. Olha só, eles adotavam o zoroastrismo. Zoroastro ou Zaratustra era então o profeta que havia trazido para eles essa ideia de um dualismo, da existência de dois princípios, não é? O bem e o mal. Então esse dualismo religioso foi trazido por Zaratustra ou Zoroastro, por isso o zoroastrismo. O principal livro da religião persa é o Zen de Avesta, que lança as bases dessa concepção religiosa, né, dessa luta do bem contra o mal, e os principais deuses serão, né, Ahura Mazda, que era o deus bom, e Ahriman, o deus ruim, o opositor de Ahura Mazda. Eles ainda acreditavam no julgamento dos mortos, na existência do paraíso e da vida eterna para os justos. Também acreditavam na vinda de um Salvador, de um Messias, assim como os hebreus, e acreditavam na imortalidade da alma. É basicamente esse o resumo que nós temos sobre a religião persa. Agora, se nós pensarmos na língua, como eu disse para vocês, eles permitiram que cada povo conquistado mantivesse o seu idioma, mas eles adotaram uma língua oficial. Só que essa língua ela variou ao longo do tempo. Então nós podemos dizer que o elamita chegou a ser a linguagem oficial nos documentos persas, também o persa antigo, conhecido como Farsi, e o próprio aramaico foram algumas das línguas oficiais adotadas em diferentes momentos. Está aqui, esse daqui então é o persa antigo. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo nessa imagem, tranquilos? Bom, quando a gente pensa agora na arquitetura, eles, sem dúvida nenhuma, foram grandes construtores, criaram palácios e templos muito grandes, né? Então, as principais cidades, duas delas inclusive foram capitais, né? Passárgada foi a primeira capital do Império, posteriormente foi mudada para Persépolis, também a cidade de Susa, receberam construções monumentais. Principalmente o quê? Templos e palácios que eram cercados por jardins. Nas paredes desses templos e palácios havia muitas esculturas em alto relevo, inclusive com a utilização de metais preciosos como a prata e o ouro. Nós estamos então falando aqui de uma civilização muito próspera e que, sem dúvida nenhuma, montou
um dos maiores impérios da antiguidade. Essa civilização chegará ao fim, como nós vimos, após a conquista da Pérsia pelo Alexandre Magno, Alexandre o Grande da Macedônia, finalmente então derrotando Dario III e acabando com esse período aqui do Império Persa. Deixo a todos vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula.